E aí pessoal, daí já tudo certinho? Olha só, vou fazer essa videoaula nesse formato aqui para ficar bem parecido na hora que vocês estudam, certo? Então vamos lá. Ó, a gente vai começar com o volume do cilindro. O volume do cilindro é dado pela essa formulazinha aqui, ó. É bem tranquilo. O volume é igual π. O π a gente vai considerar, na maioria das vezes, a gente vai considerar o valor dele de 3,14. O π é um número irracional. Então ele é 3,14, 15, um monte de número na parte decimal infinitamente. Mas a gente vai aproximar ele para 3,14. Às vezes a gente vai considerar o π deixando a letrinha mesmo. Depois a gente vai fazer mais exercício. Então, gente, para calcular um volume do cilindro, é essa letrinha π vezes o raio ao quadrado, né? O raio, letra L ao quadrado, isso aqui é uma potência, e vezes a altura. Então, aqui, ó, o formato do cilindro está aqui, né? Essa distância aqui, gente, do centro na base, que a base é um círculo. Eu coloquei esse círculo aqui para vocês identificarem. A base de um cilindro, gente, é o círculo. E do ponto aqui do meio aqui da figura até a extremidade aqui da borda é o raio, certo? Então, e quando a gente tem duas vezes o raio, a gente chama de diâmetro, tá bom? Então, toma bastante cuidado que quando der o diâmetro, você pega a medida do diâmetro e divide por 2, com isso você vai ter o quê? Vai ter o raio. Então, numa circunferência ou um círculo, se você tiver dois valores de raio, você vai ter o quê? O diâmetro. Então, eu já posso colocar aqui que diâmetro, gente, ó, diâmetro é 2 vezes o raio. 2 vezes o raio. Ou eu posso colocar também que o raio é a metade do diâmetro. É o diâmetro dividido por 2. Então, se alguma questãozinha ele der o diâmetro, o que você faz para descobrir o raio? Você pega essa medida do diâmetro e divide por 2, certo? Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou desenhar um outro cilindro, vou dar um exemplo de um exercício para calcular o volume de um cilindro. Ó, vou desenhar o cilindro aqui. Olha lá. Se ele falou que a altura, né? Se a altura, por exemplo, a altura seja 8 centímetros. E o raio, olha lá, o raio, essa distância aqui, ó, do centro até aqui a bordinha, né? Olha lá. Se o raio, por exemplo, é 3 centímetros, qual será o volume desse cilindro, né? O volume, quanto cabe aqui dentro desse cilindro. Então, eu vou para a formulazinha lá, volume é igual π, né? O 3,14, vezes o raio elevado a 2, aqui é potência, raio ao quadrado, vezes a altura. Certo, gente? Aqui é 2. Aqui, ó, ao quadrado. Então, eu só vou substituir. A princípio é bem tranquilo, mas depois a gente vai fazer exercício mais trabalhado. Então, ó, o π, 3,14 vezes o raio. Gente, aqui eu tenho um detalhe. Ó, o raio vale quanto? O raio vale 3. No lugar de R, você vai colocar 3. Só que é 3 ao quadrado. Ó. 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, que a gente já vai calcular. Que é 3 vezes 3 é 9. Vezes a altura. A altura vale quanto, gente? Já vamos substituir. A altura vale 8. Ó. Então, a gente já pode fazer as continhas. Preste bem atenção nas continhas para não errar. Então, vai ficar, gente, 3,14. É bem tranquilo. Vezes. Gente, 3 ao quadrado, vou fazer aqui no cantinho. Ó. 3 ao quadrado é potência. 3 ao quadrado é 3 vezes o 3, que é 9. Se você achou que é 6 aí, tem que dar uma olhadinha em potência. 3 vezes o 3, que é 9. Então, vai ficar 3,14 vezes 9 vezes 8. Aqui, gente, tanto faz a maneira que você quer fazer, porque tudo está multiplicando. 3,14 está multiplicando 9, está multiplicando 8. Eu vou fazer dessa maneira aqui, eu vou fazer o 9 vezes 8 primeiro, aí o resultado eu já multiplico com 3,14. Então, vai ficar 3,14 vezes 9 vezes 8, 72. Então, fazendo essa última continha aqui, vamos fazer aqui do lado, lembrando que número decimal tem que tomar cuidado na hora da vírgula, olha lá, vezes 72,
Continha normal, gente, ó. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 3, 6. Então, esse número 2 já multipliquei com todos aqui. Agora, gente, eu vou colocar um pouquinho mais à esquerda aqui. Por quê? Porque esse número aqui, ele está à esquerda. Então, tem que ficar a conta mais à esquerda. Então, 7 vezes 4 é 28. Sobe 2 aqui. 7 vezes 1 é 7. 7 vezes 1 é 7. Mais 2 que subiu, 9. Certo? E aqui, 7 vezes 3, 21. Passo o tracinho. Agora vai somar normal, né, gente? 8 aqui, olha, 8. Depois, 8 mais 2 dá 10. Aqui fica o 0 e sobe 1 aqui. Olha lá, ficou 0, subiu 1. Aqui vai dar 9 mais 1 é 10. 10 mais 6, 16, ó. Fica o 6 aqui e sobe 1 aqui. 1 mais 1 é 2. E 2 mais 0 é 2. Agora, gente, eu tenho que voltar lá. Olha só. Nesse número 3,14, eu tenho duas casinhas decimais para considerar. Então, eu tenho que vir aqui da direita para a esquerda, considerar duas casinhas e colocar vírgula. Então, o resultado dessa conta aqui, gente, ó, o resultado dessa conta aqui vai ficar volume, né? 226,08. Olha o detalhe importante agora, gente. Esse 226,08 tem a medida que é centímetros cúbicos, porque é volume. Não se esqueça, hein? Tem que colocar a unidade de medida de volume. Olha lá, medida cúbica. Então, tá aí a resposta. Tá, pessoal? Esse vídeo aí é bem curtinho, bem tranquilo. Depois eu vou fazer com os exercícios mais aprofundados. Daqui a pouco eu já vou fazer o outro, que é o volume do prisma. Tá bom, gente? Gente, então continuando o estudo de volume, agora a gente vai ver o volume do prisma. Só a fórmula é a mesma, praticamente a mesma. A única coisa que vai mudar, gente, é essa aqui, ó. Volume vai ser igual à área da base vezes a altura. Só que no prisma, não é toda vez que a área vai ser um formato só. No cilindro, toda vez a base vai ser um círculo. Mas no prisma, não. A base aqui, gente, que eu estou aqui pintando, a base ela pode ter um formato de quadrado. Então, para você calcular a área da base, se a base aqui, gente, for um quadrado, então você ficaria aqui a L ao quadrado, né? Porque a área de um quadrado, como calcular a área de um quadrado? É lado ao quadrado. Olha lá, lado ao quadrado, certo? Mas vamos supor se a base for um retângulo. Como que a gente faz? A gente calcula essa área do retângulo aqui. Como calcular o retângulo? Base vezes a altura, ó, do retângulo. Base vezes a altura, certo? Depois que calculou a base vezes a altura, aí multiplica com a altura do cilindro, do prisma. Tá? Toma cuidado, se a base for um retângulo, você vai calcular a área da base, né? Olha lá, calcular a área da base. E depois que você calculou a área da base, você vai multiplicar pela altura do prisma, certo? E se a base for um triângulo, depois eu vou fazer exercícios que vocês vão ver que a base também pode ser um triângulo, um prisma. Pode ter a base triangular. Então, o que você vai fazer para calcular, né, a área do triângulo, se for base? A área vai ser a base vezes a altura dividido por 2, certo? Então, para calcular a área da base, se a base for um triângulo, é base, olha lá, base vezes a altura dividido por 2. Aí você vai achar essa conta aqui, o valor, e depois você vai multiplicar pela altura do prisma, certo? E o hexágono ele não é difícil, mas ele é mais trabalhoso. Olha lá, você vai pegar aqui, gente, no hexágono tem 6 triângulos equiláteros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai calcular a área de um triângulo só, base. Eu vou ter que dar a altura para vocês, né? O valor da altura.
E se eu calculo a área de um, porque esses 6 triângulos aqui, gente, são iguais. Se eu calculo a área de um, já é o suficiente. Porque eu calculo a área desse aqui e multiplico por 6, porque todos esses triângulos aqui são equiláteros e são iguais, certo? Então, se a base for um hexágono, vocês vão calcular a área da base, que é 6 vezes, olha lá, 6 vezes a área desse triângulo aqui. Vamos supor que aqui seja B, né? Vou chamar isso aqui de B, base. E aqui de H, altura. Vai ficar 6 vezes a área do triângulo aqui, ó, base vezes altura dividido por 2. Certo? Ficaria 6 vezes a área do triângulo, ó. 6 vezes essa formulazinha aqui. Ó, base vezes altura. Base vezes altura dividido por 2. Né? Aqui, ó, dá para até simplificar, dá para deixar a formulazinha mais simples ainda. Vai ser o que, gente? Vai ser 3 vezes a base vezes a altura. Certo? Isso se eu chamar B aqui de base e aqui de altura, né? Você calcula essa área aqui e multiplica por 6. Então, ó, se eu der então um prisma para vocês, cuja base é um hexágono, vocês calculam isso aqui, ó. E depois que calculou isso aqui, vai fazer o quê? Vai multiplicar com a altura do prisma, né? Nossa, toda hora falando cilindro. Vai multiplicar com a altura do prisma, certo, gente? Então, eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo numérico. Imagina que eu tenho um prisma. E a base é um retângulo, certo? Olha só. Aqui a altura, vou dar altura. Vou falar que a altura mede 7 metros. 7 metros. Aqui, esse comprimento aqui vale 4 metros, por exemplo, né? 4 metros. E essa largura aqui, olha lá. Essa largura aqui vale 3 metros. É um exemplo. Tá? Então, como que eu calculo o volume? Gente, praticamente vai ser o produto das 3 medidas, ó. Vai ser esse, vezes esse, vezes esse. Então, não tem muito segredo, ó. Você vai calcular a área aqui do retângulo. O que vai ser a área do retângulo? Vai ser 4 vezes 3. E você vai pegar esse resultado, multiplicar pela altura, ó. Então, a área da base aqui, ó, se é um retângulo, vai ficar 4 vezes 3. Vai pegar o resultado e multiplicar. Então, é praticamente isso aqui, ó. 4 vezes 3 vezes 7. Olha que tranquilo. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 7, 84. Não pode esquecer da unidade de medida, né, de volume. Metros, então é metros cúbicos. Tá, gente? Então, se a base do prisma for um retângulo, vai ser medida vezes medida vezes medida, ou seja, comprimento vezes largura vezes altura. Olha que tranquilo. Certo? Então, é praticamente isso. As bases vão mudar, é lógico. Depois eu vou dar exemplos de cada um. Tá bom, gente? Então, volume do prisma, a área da base vezes a altura. Aí. Certo? Agora, no próximo vídeo, esse primeiro vídeo, então, vai ser o volume do cilindro e o volume do prisma. No próximo vídeo, eu vou dar exemplos das áreas diferentes, né? Quando a base for um quadrado, retângulo, triângulo, inclusive do hexágono, tá bom? E também exercícios de volume de cilindro, tá bom, gente? Então é isso.